Olá, pessoal. Eu sou Elias Reis, psicólogo escolar. Eu estou aqui para dar sequência a algumas reflexões sobre o Setembro Amarelo, né? Que, como eu falei no vídeo anterior, que foi gravado em setembro de 2024, é o mês de prevenção ao suicídio, né? E hoje eu vou falar de alguns aspectos ligados principalmente à vida atual, né? A vida cotidiana que estamos levando, que a humanidade está vivenciando, né, atualmente, e, e que está ligado principalmente ao comprometimento da saúde mental, de forma que as pessoas possam serem levadas a cometer o suicídio, né? E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais específico sobre os vícios modernos, né? Para isso, eu vou me referenciar em 3 obras. O livro Nação Dopamina, que é da psiquiatra Anna Lembke, né? Eu vou me referenciar também no livro Uma Biografia da Depressão, do professor Christian Dunker, psicanalista e professor Christian Dunker, da USP. E o outro livro que não está aqui comigo, que eu emprestei, que é o A Geração Ansiosa. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, do Jonathan Haidt, um psicólogo americano. E eu vou iniciar, né, já falando da questão da própria leitura, enquanto promotora de saúde mental, né? Eu gosto muito de um filósofo que se chama Arthur Schopenhauer, e este livrinho aqui, que ele não é muito grosso, que se chama A Arte de Escrever. Nesse livro, o Arthur Schopenhauer, entre tantas reflexões, ele vai trazer a questão do não só como escrever, né? Não só sobre a arte de escrever, mas da arte de ler, que eu acho tão importante quanto. Porque é preciso pensar que no mundo hoje, até pegando carona no título do livro, num dos títulos de livro que eu me referenciei aqui, sobre a hiperconectividade, o excesso de informações, a enxurrada de informações que o ser humano tem que lidar, aprender a filtrar, e muitas vezes ele precisa ler, se informar, e que fica no nível superficial de análise, de crítica, de reflexão. E assim, eu já iniciando já algumas dicas aqui, eu quero dizer que a leitura por si só, ela não pode ser uma leitura superficial, como o Schopenhauer fala nesse livro. É preciso mastigar o conteúdo, é preciso digerir aquele conteúdo que você está lendo. Então, uma das formas, inclusive, de combater, de prevenir essa hiperconectividade, de melhorar a atenção, é justamente quando, ao você fizer uma leitura, você não ficar pulando de parágrafo em parágrafo, de página em página, buscando ler o máximo possível, no mínimo tempo possível, sem uma reflexão, sem uma análise do que você está lendo, trazendo para o seu cotidiano, trazendo para a sua vida. Então, eu já inicio esse vídeo como forma de prevenir, como melhorar a saúde mental, justamente você utilizar a leitura como um instrumento de melhoria do seu foco, da sua atenção. De que forma? Ao ler um parágrafo, dá um tempinho, reflita sobre o que aquele parágrafo ele está trazendo ali.
aquela página, aquela ideia, aquele capítulo, né? Faça uma leitura um pouco mais profunda, não uma leitura superficial somente para consumir páginas e mais páginas de texto. Então, a primeira dica é essa. Bom, eu quero dizer que já inicio com uma crítica, inclusive positiva, ao livro Nação Dopamina, que é uma mudança de paradigma sobre a visão da promoção da saúde mental, né? Sobre não, promovida pela psiquiatria. Já não é de hoje, eu fiz minha graduação em Campinas, e nos anos finalzinho dos anos de 2010, né? Da década de 2010, e lá eu já estava em contato com os psiquiatras ali formados pela Unicamp, que já estavam valorizando muito a psicoterapia, né? Evitando ao máximo a medicalização, né? E assim, este livro, Nação Dopamina, ele segue essa linha de pensamento, no sentido de trazer formas de pensar a vida no seu dia a dia, nos seus aspectos também principais, não de forma a ficar administrando, não é uma psiquiatria medicalizante que fica ali, mas uma psiquiatria que analisa o contexto da vida humana, né? Então é uma crítica positiva. O que me chamou a atenção na leitura desse livro, uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente isso. Essa psiquiatra traz uma reflexão sobre o quanto a psiquiatria e os profissionais de saúde mental, e também, bom, isso da psicologia já é de praxe, mas a psiquiatria pode contribuir para a melhoria da saúde mental das pessoas, não só no sentido de medicalizar. Então, esse é o primeiro ponto. Este livro ele traz uma reflexão interessante sobre o quanto que está se buscando evitar a dor, né, o tédio, a qualquer custo na vida cotidiana. E aí que entra a questão da dopamina, que é um neurotransmissor ligado ao prazer imediato, e porém essa geração de prazer imediato ela tem um custo quando ela é utilizada constantemente, cronicamente, né? Que depois a infelicidade ela vem. Então, ao evitar o contato com o tédio, com as infelicidades, com as dificuldades, né, as pessoas vão, ao invés de melhorar a sua vida, elas vão piorar, inclusive, sua saúde mental, inclusive do que eu vou falar hoje, que são os vícios modernos. Eu vou incluir aí os vícios modernos, as redes sociais, né, o Instagram, Twitter, entre outros, os jogos, os games, né, os mais novos, como, por exemplo, os meninos, os Free Fire, Roblox, entre outros. As apostas online, eu vou incluir, o livro não fala dessa, mas eu vou incluir isso agora, porque já está virando meio que uma epidemia do Brasil este ano, 2024. Esse livro foi lançado ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano. E isso ela não inclui isso, porque é um fenômeno que, por enquanto, até onde eu sei, está no Brasil, não sei se está nos Estados Unidos também. A pornografia, né? Os transtornos alimentares, vou falar um pouco mais especificamente sobre aquele fenômeno do iFood, da alimentação ali feita por esses... me fugiu a palavra aqui agora, mas você entendeu, o iFood, né? Aquela alimentação, aquele alimento feito de forma rápida, né? Muito processado, etc. E que isso acaba gerando um vício, leva não só a transtornos alimentares, que são também transtornos mentais, e, por consequência, a problemas físicos também. E aí, vou fazer uma
o livro ele traz um pouco isso também, Nação Dopamina, sobre o vício no trabalho. Pouca gente fala disso e muitos às vezes até levam para uma questão de ideologia, política, etc. Mas é uma necessidade nós conversarmos sobre isso. Porque, por exemplo, a geração Z, que hoje é taxada como a geração nem, ou seja, nem trabalha, nem estuda. Mas é uma geração que se preocupa enormemente com sua saúde mental, né? Então, eu vi um vídeo curtinho há um tempo atrás no Instagram, só não vou me lembrar bem, gostaria de falar a fonte, mas me fugiu agora, onde a pessoa questiona, fala assim, não, essa geração não quer pagar esse preço de trabalhar 16 horas por dia, ficar com a pálpebra tremendo, não dormir, ter que se medicar, né, a custo de uma série de coisas desse trabalho que ele pode ser um trabalho edificante, mas ele precisa ser olhado com calma, para não ser um trabalho que destrói a saúde mental das pessoas, né? Então, o trabalho, é claro que ele é importante, é claro que ele é bom, mas ele não pode ser e nem deve ser confundido com uma coisa que leve a pessoa a perder a saúde mental. De que adianta você construir uma carreira profissional, construir uma conta bancária, adquirir patrimônios, se a sua saúde mental depois você se vê comprometida e, por consequência, também sua saúde física. Ou seja, o que você ganhou ao longo, às vezes muito, ao longo de uma carreira profissional, depois você vai ter que gastar talvez até o dobro para cuidar da sua vida lá já no seu final de vida. Então é algo que eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Então, volto a dizer, sou totalmente a favor do trabalho, mas sou a favor de um trabalho que edifique e que seja realizador. Não é escopo desse vídeo, não é objetivo desse vídeo, mas existem formas de pensar isso aí. O trabalho ele não precisa necessariamente ser sofrível. Aquele pensamento no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho, eu discordo que não precisa necessariamente ser assim. Às vezes pode acontecer, mas pode ser necessário, mas sempre não. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre. Eu estou com uma colinha aqui, né, para mim poder pensar, né? Chega um pouquinho aqui, para mim poder pensar alguns aspectos aqui. E ainda no livro Nação Dopamina, nós temos a questão do trauma, da revolta social e a pobreza, que aumentam o risco de dependência, né, nos mais diversos tipos de vícios, né? Porque eles podem promover mudanças epigenéticas. A epigenética é um estudo das modificações que uma determinada geração provoca no seu DNA por diversos fatores, inclusive fatores psicológicos, e que essas modificações no DNA elas são transmitidas para a sua geração posterior, para os seus filhos, para a sua prole, né? Então isso é importante dizer porque a partir do momento que você não cuida da sua saúde mental, você pode estar transmitindo, pode estar aumentando a possibilidade de um filho, de um neto ter problemas de saúde mental, tá? Não é certeza, mas aumentar. Ainda nesse livro, falando um pouco sobre essa compulsão, né, um historiador chamado David Courtwright, se eu estiver falando certo, ele fala do capitalismo límbico, né, que a tecnologia ela aumentou o acesso, o número e a variedade e a potência às drogas, que eu posso chamar assim, vamos falar assim, as drogas modernas, né? Então, fugir do sofrimento, gente, é diferente de procurar o sofrimento. Por que eu estou falando mais? É claro que é diferente isso. Eu estou dizendo isso porque, até voltando à questão do trabalho, que o trabalho ele tem que ser edificador. E ele, por si só, ele já cobra sacrifícios do trabalhador. Estou dando um exemplo do trabalho.
Então, não precisa ser algo que tem que gerar sofrimento, né? Volto a falar disso. E aí, eu vou tocar num tema que tem a ver com o livro do psicólogo americano, né, do Jonathan Haidt, que ele fala de uma epidemia de transtornos mentais. E aí eu vou refletir um pouquinho sobre isso. Estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque é uma resposta difícil de ser dada. Estamos? Não estamos? Eu acho que antes de fecharmos a questão, eu prefiro problematizar, prefiro abrir reflexões. Então, para começar, eu trago o aspecto de que está sim havendo a melhoria e a ampliação dos diagnósticos. Melhoria em termos de melhoria das ferramentas que podem fazer o diagnóstico. Isso é um ponto positivo. O ponto negativo é que o próprio professor Christian Dunker, não me lembro se nesse livro, mas eu já vi um vídeo dele falando, ele trouxe que nós tivemos acrescidos nos manuais de transtornos mentais um número muito grande, praticamente quase duplicou ou triplicou, não me lembro exatamente o número, de tipos de transtornos mentais. E aí daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho disso quando eu for fazer diferenciação e explicar por que não existe doenças mentais, e sim transtornos mentais. Mas ampliaram-se os critérios diagnósticos para determinado tipo de transtorno mental e se ampliaram também o número de transtornos mentais classificados. Então, isso pode ser um ponto negativo. Eu vou dar um exemplo. O próprio uso das redes sociais, do celular, ele pode provocar, por exemplo, o que está sendo chamado de nomofobia, que é o quê? É o medo de ficar sem celular. Já é um estado mental, é um estado psicológico, de forma que a pessoa ela sente alguns sintomas quando ela fica sem o celular. Isso é sintoma de um vício, né? Então, a nomofobia, ela é isso. Então, por exemplo, como eu posso diagnosticar alguém com TDAH ou até mesmo com autismo quando essa pessoa ela está com seu sono desregulado pelo uso excessivo de telas, celulares, redes sociais, quando ela está com sua alimentação desregulada também, né? Quando ela está com a sua atenção reduzida, que é o caso principalmente do TDAH, quando ela está com a sua socialização comprometida, porque a partir do momento que uma pessoa está viciada no celular, ela interage menos socialmente, o que pode levar a um certo tipo de classificação como autismo ali, por exemplo. Já vi muitos casos que não necessariamente seriam autismo, mas bastava apenas que aquela criança, aquele adolescente pudesse ser reduzido ou retirado o uso das telas, que muitas vezes aquilo ali todos esses sintomas poderiam até desaparecer. E aí, em vez de olhar a causa, está se medicalizando, está se laudando, né? Eu estou dando esse exemplo para pensar a questão da ampliação e agora também falando dos diagnósticos feitos de forma indiscriminada, ok? A questão do autodiagnóstico, hoje é muito fácil, tem o doutor Google, né? Basta você ir no Google, jogar o que você está sentindo, você se autodiagnostica. Isso também não é bom, porque ao pensar em saúde mental, ao pensar em transtornos mentais, nós precisamos que isso seja feito de forma profissional, por um profissional que entenda o que está falando, ok? E eu vivencio isso muito no chão de escola. Por quê? Porque eu vejo alunos que, quando dá 7 horas da manhã, já tem 3 horas que estão com o uso do celular naquele dia. Porque quando você entra no celular, em alguns celulares tem como você verificar quanto tempo
você já utilizou determinados aplicativos. E quando eu estou desenvolvendo projetos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, projetos sobre o uso consciente das redes sociais, e eu vejo isso, os alunos me mostram isso nos celulares deles. Né? Então, é preciso ter critério profissional para diagnosticar alguém com transtorno mental. Ainda falando sobre epidemia de transtornos mentais, a exposição a fatores desencadeantes de transtornos mentais, que é o alvo que nós estamos falando aqui. Por exemplo, dos fatores que geram os vícios modernos. E eles estão cada vez mais. É por isso que eu destaquei aqui o David Courtwright falando do capitalismo límbico, né, quando ele fala que está aumentados os acessos, o número, a variedade, a potência em relação às tecnologias. Então, a tecnologia pode ser um desses fatores desencadeantes, entre outros. Tecnologia, alimentação, questão da socialização. Olha como é que é pensar a vida como um todo, né? E por fim, ainda falando sobre a epidemia de transtornos mentais, eu gostaria de falar sobre o que é um transtorno mental e por que nós não é legal a gente falar sobre isso como se fosse uma doença mental. O professor Christian Dunker, não nesse livro ainda, mas ele traz essa reflexão que doença ela precisa de um marcador biológico, como, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um fungo, que independente do nome que você der àquele vírus, bactéria ou fungo, eu não estou falando só de epidemia, só de doenças transmissíveis, né? Dessa forma. Não, podem ter outros. Eu estou só dando esse exemplo. Mas é necessário um marcador biológico. Então, nós ainda não temos... terminando aquele raciocínio, né? Independente do nome que você der ao vírus, ele vai continuar provocando determinada doença. Independente da bactéria que você... do nome que você der à bactéria ou ao fungo, ela vai continuar provocando aquela doença. Já o transtorno mental não é bem assim. Por quê? Porque o transtorno mental, dependendo de como você o nomeia, dependendo de como que a pessoa se reconhece, ele pode ser avaliado de forma diferente. Tanto é que os manuais de transtornos mentais, como por exemplo o DSM-5, que é o que está vigente atualmente, o Código Internacional de Doenças da OMS, que está já na edição número 11, que é o CID-11, né, quando lá na parte de transtornos mentais, eles são tratados como convenções. Foi uma forma em que a ciência, né, e a medicina, a psicologia, a psiquiatria, encontrou para que nós possamos conversar, independente da localidade, independente de como for, sobre o que seria, por exemplo, uma depressão. Falando até do livro do professor Christian Dunker, que eu recomendei aqui, que é por isso que ele traz uma biografia da depressão. Porque existe um caminho, só para se ter uma noção, existe um caminho histórico para se entender o que é depressão. Em cada momento ela foi entendida de uma forma. O Freud, por exemplo, associou muito a depressão à questão da melancolia, só para dar um exemplo, né? Aquele texto famoso do Freud, Luto e Melancolia, por exemplo, né? Então, existem várias formas de entender a depressão. Então, criou-se uma convenção, que é o DSM-5, o CID-11, para que nós pudéssemos conversar, né? E falarmos da mesma coisa, ok? Então, doença mental depende de muito mais aspectos.
não depende só da avaliação da quantidade de determinados neurotransmissores que são produzidos ou não por uma pessoa. Depende de outros aspectos também. E aí, falando sobre o livro do professor Richard Dunker, ele traz uma reflexão interessante que é: cada época traz o seu sofrimento, né? E isso eu acho que é interessante a gente pensar, porque até porque, voltando aí, né? Eu estou com uma colinha aqui, tá, gente? Voltando aí, fazendo uma ponte com o livro Nação Dopamina, fazendo uma ponte com os outros livros, que estamos falando de vícios modernos, que não aconteciam há décadas atrás. Então, cada época traz um sofrimento, como o professor Christian Dunker nos traz, né? E aí, esse excesso de prazer, essa busca pelo prazer excessivo ou constante, está deixando as pessoas infelizes, ok? E aí agora, já caminhando um pouquinho para as reflexões finais. Ok, Elias, você problematizou, você trouxe várias questões. Agora, como psicólogo escolar, e também faço minha atuação clínica, né? Como psicólogo escolar, podemos falar de cura quando se fala de transtornos mentais? Não necessariamente. O transtorno mental, ele precisa ser observado porque ele, em geral, é uma reação psicológica a, podemos dizer assim, questões que aconteceram, às vezes agudas ou crônicas, insidiosas, depende, né? E o que hoje pode ser por exemplo, em termos de comportamento classificado como característica de um transtorno mental, em outro momento pode ser justamente aquilo em que a pessoa vai se apoiar para poder continuar a sua vida, não é? Se não me falha a memória, a Clarice Lispector, ela que fez, passou como paciente da psicanálise por muitos anos, ela traz que é preciso ter cuidado ao retirar um defeito, um sintoma de alguém, porque muitas vezes esse defeito, esse sintoma, é justamente o pilar que está sustentando essa vida dessa pessoa. Olha a relação que nós temos com o mês de Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. Então, cuidado ao falar de cura e buscar extirpar algo definitivo de alguém que muitas vezes não é bem aí. O que nós precisamos é buscar encontrar um equilíbrio, é uma ressignificação para os traumas, para o sofrimento, né? É uma reestruturação de personalidade para que seja uma personalidade em que atue de forma mais saudável, né? Como assim? Falar de ser saudável é falar do que é doença, do que é saúde. E isso tem a ver com a relação que o ser humano tem com o seu espaço, com o seu tempo, com os significados que ele dá à sua vida. Ou seja, é muito mais amplo do que simplesmente reduzir um transtorno mental a uma série de sintomas. Aí, outro perigo do diagnóstico, muitas pessoas usam o diagnóstico como muletas para não buscar a mudança, ok? Então, dentro das algumas possibilidades, inclusive relacionadas às crianças e adolescentes, que é alvo do meu trabalho nas escolas, eu vou fazer as 3 distinções aqui. Para os pais responsáveis, para a própria escola e, inclusive, para os nossos colegas psis. E também, esse vídeo ele é direcionado para os nossos colegas, né, assistentes sociais, né? Então, primeiramente, gente, em relação aos pais responsáveis, primeiro, utilize até mesmo a leitura desses livros para dialogar com seus filhos, ter argumentos, ter elementos aos quais discutir com esses livros. Por isso que eu estou indicando esses livros, ok? E aumentar o convívio com os filhos, né? Utilizar menos a tecnologia, trabalhar mais a sociabilidade, momentos em família, né?
Você que é pai, você que é pais ou os responsáveis de alunos, olhe o caderno, o que eu sempre falo, olhe os cadernos dos seus filhos, não como uma obrigação, não cobrando deles, mas procurando dialogar. Filho, o que você fez hoje na escola? Como foi? Você está tendo dificuldade? Você está tendo alguma dúvida? Você, como eu costumo dizer, a função de ensinar as disciplinas escolares é da escola, mas a sua função enquanto pai é acompanhar o que está acontecendo com seus filhos. Você não tem a obrigação de ensiná-los a matemática, o português, etc. Você pode tentar auxiliá-los e até deve, mas em caso de dificuldade, você vai lá e busca a escola e vai procurar conversar com a escola. Não é verdade? A escola. Buscar trabalhar projetos de conscientização da comunidade escolar, não só dos alunos, como dos professores, como dos pais, utilizando os psicólogos e assistentes sociais escolares, que eles poderão não só auxiliar, como eles têm a expertise para trabalhar isso, né? E aí eu vou destacar, por exemplo, trazer projetos que possam trazer a família para a escola, dialogar, fazer coisas, enfim. E agora eu vou destacar uma coisa interessante. Os próprios profissionais da educação também precisam ter cuidado com a utilização das redes sociais. Existem muitos conflitos que estão acontecendo nas escolas porque os próprios professores em salas de aula estão utilizando as redes sociais ao invés de dar aulas. Isso pode ser sinal de um vício, não é verdade? Então, isso gera conflitos com os alunos dentro da sala de aula. Eu gostaria que você, professor, pensasse nisso com carinho. E os psicólogos e assistentes sociais, eu vou deixar como dica um projeto que eu mesmo estou desenvolvendo nas escolas, que é o uso consciente das redes sociais, que é um projeto que trabalha com os alunos, ok? São 10 encontros que eu costumo fazer dentro de disciplinas do projeto de vida, ou de 15 em 15 dias dentro das disciplinas, utilizando as aulas das disciplinas de matemática e português, que são aquelas que têm mais horas as aulas, para que eu possa estar ali. É um trabalho contínuo, é um trabalho regular, em que a gente vai trabalhando com o aluno ali para ele aprender a lidar com essas questões, ok? Então fica essa dica, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero ter contribuído para mais esse tema. Ok, pessoal, muito obrigado.